falar agora sobre prisões no processo penal, tá bom? E já de início, anotem aí, por favor, fundamentos constitucionais acerca da prisão no Brasil, tá? E os fundamentos estão descritos no artigo 5º caput e nos incisos 61 até 66 do próprio artigo 5º, tá bom? Beleza, então vamos lá falar sobre prisões e seus fundamentos constitucionais. Gente, regra no Brasil, nós temos a liberdade como um direito e uma garantia fundamental do cidadão. Essa liberdade, ela pode ser tolhida, ela pode ser restrita, cabe prisão em algumas circunstâncias. Por exemplo, se o agente estiver praticando um crime em flagrante delito, ele pode ser preso em flagrante. Outra hipótese seria uma ordem do juiz, uma ordem judicial, um mandado de prisão temporária, por exemplo, ou um mandado de prisão preventiva. Nesses casos, nós teríamos também uma exceção à regra, privação da liberdade. Claro, né, que também ao final de um regular processo, onde houve contraditório, ampla defesa, todos os meios necessários a elucidar o caso, ao final o juiz, analisando o processo, sentencia condenando aquele acusado, aquele réu, a uma pena, por exemplo, de 10 anos, 15 anos, 6 anos. E aí, interposto o devido recurso ou não, transitou em julgado a sentença penal condenatória. Ou seja, não comporta mais qualquer recurso. Por óbvio, depois de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, também o réu poderia ser preso. Então, nós temos como regra a liberdade e, excepcionalmente, a possibilidade de prisão. Digo como regra porque, se analisarmos o caput do artigo 5º, a liberdade é uma garantia fundamental. Se vocês estiverem com a Constituição de vocês aí, abram. Se vocês não estiverem, abram o computador aí de vocês e o artigo 5º tem a seguinte redação: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E aí nós temos, como desdobramento do caput do artigo 5º, 78 incisos e 4 parágrafos que são bastante cobrados, inclusive, na prova de direito constitucional, na parte de direito constitucional da sua prova, né? Eu estou tomando como base para o processo penal os preceitos constitucionais pertinentes à prisão, que são exatamente os incisos 61, 62, 63, 64, 65 e 66, que passamos a analisar a partir de agora. Vejam na tela aí para vocês, artigo 5º, inciso de número 61, tá? Como disse para vocês, gente, regra no Brasil é que ninguém será preso, né? Então vejam, ó, se o caput do artigo 5º prevê como garantia fundamental e como regra o direito à liberdade, por óbvio, o inciso 61 traz uma redação compatível com o artigo 5º, né? Ninguém será preso. Legal, bacana, ninguém será preso. Mas comporta exceção? Sim, claro. Ninguém será preso, se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, tá bom? Então nós teríamos aqui, ó, por ordem do juiz, tanto a prisão temporária como a prisão preventiva, duas espécies de prisão processual que veremos logo mais à frente, tá bom? Regra, direito à liberdade, que pode ser tolhida, essa liberdade pode ser mitigada, pode ser restrita por meio de uma prisão em flagrante ou por meio de uma decisão judicial decretando a prisão temporária ou a prisão preventiva, tá? Como já disse anteriormente, óbvio, ao final de um processo regular e depois uma sentença condenatória com trânsito em julgado, também a pessoa pode ser presa, tá? Beleza? Bacana. Primeiro dos 6 incisos importantes sobre prisões, nós vimos. Decorrência do inciso 61, nós temos ali, né, o inciso 62, que traz a seguinte regra: a prisão, vejam, ó, a prisão e o local onde se encontre o preso, né,
a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz, à família do preso ou à pessoa por ele indicada, tá bom? Aqui nós temos uma regra importante, né? Uma vez lavrado o auto de prisão em flagrante, o juiz será comunicado. E a família do preso também será comunicada. A família ou uma pessoa indicada pelo preso. Primeiramente, por que o juiz será avisado, Robson, imediatamente? Nós temos hoje, gente, teremos uma aula específica sobre isso. Artigo 310 do Código de Processo Penal prevê a famosa audiência de custódia, tá? Então, o juiz será comunicado da prisão em flagrante para que em 24 horas marque a famosa audiência de custódia, tá? Então, o juiz precisa ser comunicado imediatamente da prisão. E a família do preso, a pessoa por ele indicada. Se ele quiser ali, né, comunica-se com a família ou com uma pessoa que ele indique, para que a pessoa faça ali os trâmites necessários para a contratação de um advogado, levar algum remédio, enfim, ele pode ter contato tanto com a família ou com uma pessoa por ele indicada, e o juiz sempre tomará ciência dessa prisão em flagrante. Ok? Bacana? Inciso 63, também desdobramento importante do que diz respeito ao tema prisões, tá? Vejam, o direito de permanecer calado. O direito ao silêncio, olha que importante isso. Gente, temos alguns pontos importantes aqui, tá? Inciso 63 diz assim: o preso será informado de seus direitos, dentre ou entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Legal, bacana. É o famoso direito ao silêncio, tá? Algumas observações em razão de provas anteriores da carreira policial. Exploram o inciso 63 do artigo 5º da Constituição, dizendo que o direito ao silêncio só pode ser exercido em sede processual e não em sede de inquérito policial. Mentira! O direito constitucional de permanecer calado ou o direito ao silêncio pode ser utilizado pelo preso em flagrante em sede de inquérito policial, por exemplo, como também pode ser usado em sede processual, tá? Então, cabe aí a utilização do direito ao silêncio, tanto em sede de inquérito, quanto em sede de processo. Beleza? Bacana. Outro desdobramento em relação ao inciso 63 do artigo 5º. Se eu tenho o direito de permanecer calado, e óbvio, né? Nós temos um princípio em relação a provas no processo penal, que é o princípio do ônus da prova, o princípio do encargo de provar. Pelo princípio do ônus da prova, a prova incumbe a quem alega. Então, se o promotor de justiça está me atribuindo determinado crime, ele é que precisa provar a prática desse fato delituoso. Então, isso significa que eu, réu, ou o preso, né, ele não tem que provar a sua inocência. Quem tem que provar a sua culpabilidade, o seu envolvimento com o crime é o promotor de justiça. Então, nesse momento, o réu, por exemplo, no processo, ele não é obrigado a construir prova contra si mesmo. Ele não é obrigado a trazer para o promotor de justiça provas para que o promotor de justiça peça a condenação e, ao final, o juiz o condene. Não, ele pode quedar-se inerte, ele pode ficar quieto, até como desdobramento do artigo 5º, inciso de número 63. Ele não é obrigado a construir prova contra ele mesmo. Desdobramento, então, do inciso 63 do artigo 5º, o réu não é obrigado a construir prova contra si. Por isso, o direito de permanecer calado. Ok? E outra, hein? Desdobramento do inciso 63 do artigo 5º é o artigo 86, anotem aí, artigo importante, artigo 86, não, artigo 186, parágrafo único do CPP. Professor Robson, o que prevê o parágrafo único do 186 do CPP? Gente, existe uma previsão constitucional de garantia do direito ao silêncio, ou da pessoa permanecer calada. E se existe um preceito constitucional que garante o direito ao silêncio, por óbvio,
uma lei infraconstitucional não poderia interpretar o silêncio de maneira a prejudicar o réu. Então, o parágrafo único do 186 diz assim, olha, o silêncio não será tido em prejuízo do réu, não será levado em prejuízo, não será interpretado em prejuízo da defesa. Óbvio, se eu tenho um direito previsto constitucionalmente, olha, eu tenho que ter o direito de gozar desse direito. Seria ilógico a Constituição garantir o silêncio e o Código de Processo Penal falar, olha, se utilizar o silêncio previsto na Constituição, você vai ser prejudicado. Não pode fazer isso, não mesmo. O 186, parágrafo único, diz que o silêncio não será interpretado em prejuízo da defesa. E vira e mexe nas questões objetivas da prova de vocês, existe lá a menção, olha, a Constituição garante o direito ao silêncio, mas o juiz pode interpretar o silêncio como prejuízo para o réu. Não pode. Não pode de jeito nenhum, tá? O juiz não pode interpretar o silêncio em prejuízo da defesa em nenhuma hipótese. Aliás, também não pode, se não pode nem em prejuízo, quanto mais como uma confissão. Tem prova que fala assim, olha, o silêncio pode ser utilizado, mas vai ser interpretado como uma confissão. Não, de jeito nenhum. O silêncio não será utilizado em prejuízo do réu e nem será tido como confissão, jamais, tá bom? Beleza? Importantes desdobramentos aí em relação ao inciso 63, tá bom? Vamos lá para o inciso 64, os próximos são mais objetivos e autoexplicativos, tá? Inciso 64 diz, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, tá? Simples, bastante elucidativa a leitura. Artigo 5º, inciso de número 65, a prisão ilegal será imediatamente relaxada. Quando cobram essa hipótese de prisão ilegal, eles querem saber qual é a consequência de uma prisão ilegal. A prisão ilegal será relaxada imediatamente pelo juiz. Se o juiz entendeu que a prisão não cumpriu os ditames legais ou não foi de acordo com os contornos legais que viabilizam a prisão, essa prisão é ilegal, ou seja, afronta a lei. E se essa prisão é ilegal, o juiz relaxa a prisão, ok? E o último inciso de número 66 do artigo 5º, diz que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, ok? Bacana? Legal. Princípios constitucionais importantes, hein, gente? Então, esses princípios aí precisam estar muito bem guardados na nossa mente, porque os desdobramentos das questões variam nesses pontos que eu disse para vocês. Beleza? Bacana. Vamos progredir, então. O tema prisões no Brasil comporta divisão. Ah, professor, que divisão? Nós temos a possibilidade aí, ó, de uma prisão chamada prisão-pena ou prisão penal. Nós temos ainda a prisão sem pena ou prisão processual. A prisão processual também pode ser chamada de prisão cautelar ou prisão provisória, tá bom? E nós temos ainda a famosa prisão civil prevista constitucionalmente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas espécies. Primeira delas, prisão-pena ou prisão penal. Gente, essa prisão-pena ou prisão penal é a prisão, gente, decorrente de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Professor, o que é o trânsito em julgado? Bom, não temos mais possibilidade de recurso. Estamos diante de uma sentença penal condenatória irrecorrível. Quer seja porque esgotou o prazo para interposição de recurso, quer seja porque a defesa utilizou o recurso, todos os meios recursais possíveis e não comporta mais qualquer recurso. A sentença foi aplicada, não cabe mais recurso e torna-se definitiva, ok? Então essa sentença aí, ó, até coloquei uma observação para vocês. A prisão-pena ou a prisão penal,
é aquela prisão imposta a partir de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. E ainda disse para vocês aí, ó, o que é o trânsito em julgado, tá? Professor, o que é o trânsito em julgado? Olha, é uma decisão judicial definitiva, aquela que não comporta mais recurso. E não comporta mais recurso, quer seja porque esgotou-se o prazo recursal, quer seja porque a defesa utilizou-se de todos os recursos possíveis e não cabe mais qualquer recurso, não existe mais para onde se recorrer. Essa é a sentença, desculpa, essa é a prisão pena ou prisão penal, aquela prisão decorrente de uma sentença penal irrecorrível, aquela decorrente de uma sentença penal com trânsito em julgado. Beleza? Muito bom. Possui essa prisão, hein, gente? A prisão pena, ou a prisão penal, ou a prisão em razão de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, em razão de uma decisão definitiva, possui uma finalidade. Qual a finalidade, Robson? A finalidade de executar a decisão definitiva. Nós estamos falando aí de um momento de execução penal. Tem uma lei específica, a Lei 7.210/84, que é a LEP, Lei de Execução Penal, tá? A Lei 7.210/84, é a LEP. LEP é Lei de Execução Penal, tá bom? Essa Lei de Execução Penal norteia a execução da pena. Essa pena, essa prisão pena ou prisão penal é norteada pela 7.210/84, a Lei de Execução Penal. Beleza? Muito bom. Vamos falar sobre essa agora, que é bastante importante, que é a prisão sem pena ou a prisão processual. Gente, não se perca, ó, prisão sem pena é sinônimo de prisão processual, que é sinônimo de prisão cautelar, que é sinônimo de prisão provisória. Nós estamos falando de uma prisão antes da sentença penal condenatória irrecorrível. Nós estamos falando de uma sentença que acontece durante o processo que não teve trânsito em julgado ainda. Nós poderíamos fazer aqui, ó, uma clássica linha do tempo, né, no que diz respeito ao processo. Aqui, ó, sentença penal condenatória com trânsito em julgado. E aqui nesse momento, ó, nós temos a fase de execução penal, tá? Norteada pela Lei 7.210. Quando transita em julgado, dali para frente nós temos a prisão pena ou a prisão penal. Agora, dali para trás, antes do trânsito em julgado, nós temos a prisão processual, prisão cautelar, prisão provisória, tá? Prisão sem pena, ok? Guardem esse nome, por favor. Como acontece a prisão antes do trânsito em julgado? Pode acontecer em razão da prisão em flagrante, que estudaremos daqui a pouquinho. Nos próximos blocos nós temos a aula específica de prisão em flagrante, artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal. Importantíssimo que você saiba o que prevê esses artigos, tá bom? A prova de vocês, como já disse anteriormente, é uma prova que questiona bastante o texto legal ou o entendimento a partir do texto legal, de modo que o 301 a 310 sobre prisão em flagrantes no CPP, em flagrante no CPP, é importantíssimo que você tenha em mente. Outra espécie de prisão provisória, outra espécie de prisão processual, outra espécie de prisão cautelar é a prisão preventiva, prevista entre os artigos 311 artigo 316, tá? De novo, muito importante a leitura, principalmente porque nós tivemos mudança em relação à inserção do pacote anticrime do ordenamento jurídico brasileiro a partir de 24 de dezembro de 2019, com vigência no início de 2020, pandemia, né? Nunca é demais falar, poucos concursos, então a partir de agora está sendo bastante utilizado isso nas provas, tá bom? Mas ainda temos a prisão temporária, tá bom? Se falarmos então sobre espécies de prisão processual no Brasil, nós temos a prisão em flagrante,
a prisão preventiva e a prisão temporária, certo? Estamos falando sobre espécies de prisão, não se perca. Inicialmente falei da prisão pena ou prisão penal, aquela em razão de uma sentença penal condenatória irrecorrível ou com trânsito em julgado. Temos a prisão processual, prisão cautelar ou prisão provisória, do qual nós temos espécies, prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária, tá bom? Ao lado dessas, nós temos a letra C, que é a prisão civil com previsão constitucional, artigo 5º, inciso de número 67. Olha que interessante. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. A Constituição diz do depositário infiel, mas nós sabemos que o depositário infiel já caiu por terra a prisão civil há algum tempo. Então, não cabe prisão civil do depositário infiel, tá bom? Até risquei aí para vocês, ó, e trouxe o fundamento. Que fundamento, Robson? Temos uma súmula hoje, né? Uma súmula vinculante. A súmula vinculante 25 diz que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, tá? Essa, de maneira reflexa, nossa matéria, previsão constitucional, pode cair na prova de direito constitucional, como pode cair, inclusive, na prova de processo penal, tá bom? Saiba, prisão civil por dívida hoje só existe em relação ao devedor de pensão alimentícia, o devedor de maneira inexcusável, né? Ao inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, depositário infiel caiu por terra já há algum tempo. Certo? Bacana? Então, recapitulando o que nós vimos nesse bloco, prisão pena ou prisão penal, estudamos isso. Prisão civil, também estudamos a prisão civil. E a prisão sem pena, ou prisão processual, ou prisão cautelar, ou prisão provisória, ainda não veremos a partir de agora, tá bom? Nosso item B, como disse para vocês, né? Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Beleza? Dividimos a matéria, abrimos a matéria prisões no processo penal. Vamos analisar algumas questões objetivas, ao menos no que estudamos até agora, tá? Prova de delegado de polícia, Polícia Civil do Ceará, de acordo com o artigo 289-A, parágrafo 1º do CPP, letra A. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu, mas desde que o juiz do local da prisão seja previamente comunicado e lance o seu cumpra-se. Essa questão, gente, versa sobre um artigo, uma questão bem específica. A questão reproduz ipsis literis, ou seja, literalmente, o que tem de previsão no 289-A, parágrafo 1º, então exigir um conhecimento textual, conhecimento de lei do candidato, tá bom? Vamos continuar. Aí a questão é, né? Olha, se eu tenho um mandado de prisão, qualquer juiz pode cumprir, né? Precisa que o juiz do lugar onde for se cumprir a prisão, ele coloque o seu cúmplice, né? Como que acontece isso, né? Veja, a letra B está falando: qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. Letra C. Apenas o agente policial lotado em unidade sujeita à competência territorial do juiz que expediu o mandado de prisão poderá efetuar a prisão determinada no respectivo mandado fora da competência territorial do juiz que expediu, mas desde que o mandado seja registrado no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Letra D. Apenas o agente policial lotado em unidade sujeita à competência territorial do juiz que expediu o mandado de prisão poderá efetuar a prisão determinada no respectivo mandado fora da competência territorial do juiz que o expediu. E letra E. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado
no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, mas apenas no território de competência do juiz que o expediu. Gente, aqui nós temos uma lógica, vejam, a letra B é a correta, tá? Qualquer policial, qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no CNJ, ainda que fora da competência territorial do juiz que expediu. Aqui é uma grande obviedade. Primeira coisa, né? A exigência é de um conhecimento textual. Precisaria ter lido o Código de Processo Penal. Por isso que eu ressalto em todas as aulas para vocês a importância da leitura dos artigos correspondentes ao que estamos estudando. Primeira coisa, se o candidato tivesse conhecimento do texto do CPP, ele iria gabaritar essa questão, tá bom? Mas aí também nós temos uma lógica, tá? Se eu tenho um mandado de prisão registrado no CNJ, poxa vida, se está registrado no CNJ, eu tenho que pedir ordem para o juiz de novo? Olha, só o policial que, imagina, está numa cidade, na cidade X, só o policial da cidade X poderia efetuar a prisão em todo o restante do Brasil. Ele teria que se deslocar, por exemplo, para outra cidade para efetuar a prisão. Isso foge à lógica, foge à obviedade, né? Então, a reprodução do artigo 289-A, parágrafo 1º do CPP, qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no CNJ, ainda que fora da competência territorial do juiz que expediu. O juiz que expediu é da cidade A, mas pode cumprir, por óbvio, o mandado de prisão na cidade B, sem pedir autorização para o juiz da cidade B, tá bom? É isso que está dizendo o 289-A e o seu parágrafo 1º. Beleza? Vamos para mais uma. Perito criminal, com relação ao processo penal, julgue o item subsequente. O direito brasileiro permite a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena. Gente, essa é completamente errada, tá? Não se admite prisão preventiva para adiantamento ou antecipação, como está aí, né, de cumprimento de pena. A prisão preventiva tem as suas características, como nas aulas posteriores, né? Veremos que uma aula específica sobre prisão preventiva e tem uma finalidade. A prisão preventiva visa cumprir os requisitos ou os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, visa que não haja ofensa à garantia da ordem pública, não haja ofensa à garantia da ordem econômica, visa que seja conveniente a instrução criminal ou visa garantir a aplicação da lei penal. Veremos isso na aula específica, tá? Mas não como antecipação de cumprimento de pena, de maneira nenhuma. A prisão que é específica para satisfazer a sentença penal condenatória é a execução penal, ou a prisão pena, ou a prisão penal, a prisão que acontece após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Beleza? Vamos para mais uma. Defensoria de Minas Gerais, a respeito da prisão e medidas cautelares, assinale a alternativa incorreta. Letra A, segundo o CPP, em caso de descumprimento de alguma medida cautelar, o juiz poderá substituí-la, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Letra B, segundo o CPP, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe a liberdade provisória dispensando do pagamento da fiança, mas impondo-lhe outras obrigações previstas na lei processual, inclusive outras medidas cautelares, se for o caso. Letra C. A aplicação das medidas cautelares pessoais previstas no CPP não é regida pelo princípio da proporcionalidade. Gente, essa é o que nós procuramos. Essa é a errada. Nós estamos querendo aqui, ó, a incorreta, tá? Atenção a isso, hein? A letra E, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, ressalvados casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida. Todas as demais estão corretas, tá? Agora, a letra C está correta porque, óbvio, né, qualquer medida cautelar imposta deve obedecer o princípio da proporcionalidade. Claro, o juiz não vai agir de maneira desproporcional. Por isso, a letra C está incorreta, ok?
Beleza, pessoal? Grande abraço, até o próximo bloco. Tchau, tchau.